Verdão entra em campo, jogo de ida contra a LDU lá no Equador. E eu já queria colocar aqui a provável escalação do Palmeiras para analisar, né? Para ver se é isso mesmo que o Abel pensa. Ó, tá aqui. O Carlos Miguel, né, ele deve ser mantido, né? Há Ele já controvérsias nessa escalação. então, é isso que eu queria saber de vocês, né? Então, ó, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Fux e o Piquerez, Aníbal e o Andrés Pereira, Maurício e o Felipe Anderson mais abertos, na frente Flaco Lopes e Vitor Roque. Quais são as dúvidas aí? O Fux, né? Esse é o trivial. Esse é o básico, esse é o que pode ser considerado realmente o mais provável, né? Que ele não mexe muito ou não mexe nada, mantém o que tem acontecido. Kelvin não era dúvida? Não. Melhor, né? É o que a gente pode considerar hoje de melhor. Porém, pelo fato de ser fora de casa, pode de repente surpreender. Se ele quiser uma formação um pouco mais conservadora, o que ele poderia fazer? Por exemplo, ele pode tirar o Maurício e colocar o Emiliano junto no meio campo. Ou ele pode recolocar o Murilo na zaga, empurrando o Bruno Fux como uma espécie de primeiro volante junto com o Aníbal. E vira líbero, né? E vira líbero, como ele foi na data FIFA, quando o Palmeiras não tinha ninguém. E o Andrés Pereira fica mais avançado. E o Andrés Pereira avança um pouquinho mais. Então são alternativas que o Abel pode colocar em prática para tentar... Pensando na altitude. Murilo, acho que Murilo não. Uma delas é Murilo e adiantar o Fux. E adiantar o Fux no meio, mas com o Aníbal e o Andrés mais adiantado, com o Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque. Pode ser? Pode. Mas essa que está na tela aí, essa que a gente está vendo, é a escalação que a gente tem visto mais, aquela que mais se aproxima do ideal, pelo que nós estamos acompanhando do Abel Ferreira. Ô Alex, eu acho que é assim, nessa escalação que você desenha, para não confundir a cabeça da galera, muita gente pode achar, mas o Bruno Fux joga de volante? Não. Então um líbero. Ele não é volante, até porque, para o cara ser volante, onde está o Aníbal, onde está o Andréas, o cara tem que ter uma dinâmica, uma movimentação, uma agilidade que o Bruno não tem. Não tem. Não tem. Qual é a diferença do volante para o líbero? O líbero, ele corre em vertical, tá? Ele é uma linha reta. Ele rompe a linha com a liberdade que ele tem. O volante, ele corre em quadrilátero. Por quê? Porque ele está compondo vários espaços para acompanhar a direção da bola do adversário. Então existe uma diferença de movimentação que você não consegue, ou é muito mais complicado, você transformar um zagueiro em volante. Por isso que às vezes é mais fácil o volante virar zagueiro do que o zagueiro virar volante. Porque como o volante já tem a movimentação, quando ele passa a ser zagueiro, ele já tem o cacuete de ajuste. Isso aconteceu com o Roberto Dias no São Paulo. Perfeito. Roberto Dias, o maior e melhor jogador da história do São Paulo Futebol Clube. Boa. Eu decreto e ponto final. Você sabe quem... Injustiçado, não disputou nenhuma Copa do Mundo o Roberto Dias. Você sabe Volante quem jogou quarto assim? zagueiro. Sabe quem jogava assim? Que conseguiu se transformar muito bem? Frank Rijkaard, na história da Holanda. O Rijkaard era um meio-campista que passou a jogar como Jogava líbero. vistoso. Jogava demais. Joga no Ajax 95, campeão da Champions League, ele joga como esse zagueiro volante. Quem levantou a bandeira do líbero no futebol foi o Baresi, né? Foi o Baresi, sim. Mas o Baresi era o zagueiro que rompia a linha. Sim. Que é a diferença. Ele não Ele era era um volante. atacante. Então, ele ia era e tudo, voltava. né, mas ele não fazia esse movimento, né? Então, a diferença é essa. Você colocar o Bruno Fux na primeira linha de meio campo, o Palmeiras vai perder uma agilidade que seja necessária para você travar a LDU. O Fux sem dar bote, por favor, né? Exatamente. Vamos fazer um mantra. Mas tem que ter cobertura também. Então, mas não dá mano a mas mano. ele não é um cara do bote, Exatamente. né? Sem ninguém cobrir. Aí é o Aníbal Moreno. Por isso que eu falei que o Aníbal manteria no time, né? Apesar da atuação Você falou de catastrófica. colocar o Emiliano do lado, né? Ou o Emiliano e com o Fux atrás com o Gomes, sim. ou o Fux à frente da zaga com o Aníbal no time também. Aí o Andrés vai jogar um pouquinho mais pra direita, vai se espelhar com o Felipe Anderson, que é parecido com o Palmeiras fez com o River Plate. Exatamente. Se o Fux é bote sem sobra, gente, aí... Não. Nenhum zagueiro. Aliás, não é o Fux, é o Maldinho, é o Mas Baresi. o Gomes tem uma recuperação quando ele vai dar o bote, entendeu? O Fux não tem. Nem o Gomes nem o Fux. O zagueiro, assim, é muito difícil quando o mano a mano, porque ele já é uma figura mais lenta, ele já é mais pesado. Agora, dentro dessa formação, aí que tá uma pegadinha. Tudo bem, o Palmeiras vai ser um time de menos posse de bola, ele vai ser um time mais marcador. Aí, entre aspas, cabe o Aníbal Moreno. Porém, tem uma outra coisa. O Aníbal Moreno é um jogador de uma função só. Ele é um destruidor. Ele não é um destruidor / construtor. Por isso que o Emiliano, para mim, é um jogador que me passa mais característica de como hoje joga o Palmeiras do que o Aníbal Moreno. Pro Palmeiras de 24, pro Palmeiras até 2023, que era um time mais de
destruição de jogada, bola longa, aquele time mais simples, né? mais sujo, que eu digo na parte tática de você se apresentar em campo, que faz um serviço muito mais de destruição e vamos lá e vai ver o que acontece, serve o Aníbal. Como o Palmeiras hoje é um time de mais toque de bola, de uma saída mais inteligente, de um passe que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, o Emiliano, ele é um cara mais apurado que o Aníbal. Não é tão veloz na composição defensiva, mas ele também consegue te ajudar a defender. Porém, para você municiar Andréas, fazer uma ligação com o Bruno Fux de saída de bola, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco, ele é um cara que para mim funcionaria se ele retornasse ao time, Alex. Não sei, minha visão, tá? Eu também acho. Eu também acho que o Emiliano ele tem mais atributos técnicos do que o Aníbal. É que o Aníbal, como você falou, ele é mais veloz, ele é mais ágil e marca mais. Tanto é que vive um bom momento, foi chamado até a seleção argentina. Não é à toa que o jogador é convocado para uma seleção como a maravilhoso o Argentina. Palmeiras em revista. Então. E o Pelé? O Pelé morreu e a gente está homenageando na medida do possível. Mas temos um jogo importante hoje e eu acho que o Palmeiras é favorito, tá? O Carlos Miguel fez uma defesa ali. Eu vi. Você tá maldoso, hein? O Palmeiras é favorito. Você tá maldoso, hein? Eu acho que o Palmeiras é favorito, apesar de jogar fora, na altitude e tudo mais. A LDU não perde em casa para brasileiro há 9 jogos, vem colecionando aí atropelos contra times brasileiros lá dentro. Mas o Palmeiras é diferente de times brasileiros. É uma coisa diferente em relação a todos que caem lá. Nas últimas fases ele eliminou 2 brasileiros, né? Botafogo e São Paulo. Sim. Pois é, mas você quer comparar hoje o Palmeiras aos dois? Não eu dá. acho que, inclusive, o Palmeiras tem tudo pra vencer lá dentro. Por isso que eu falei, acabei de falar, o Palmeiras é favorito São hoje. Paulo, que é o São Paulo remendado, criou 200 chances. O Palmeiras lá. é favorito hoje. O Palmeiras vai criar 200 vai fazer o gol. Então, mas eu entendo o que o Arthur está dizendo, porque primeiro tem a questão da altitude, o Palmeiras ganhou do Bolívar, mas é outro jogo. Mas eu acho o seguinte, não é um jogo para chegar e falar, já passou Claro e tudo que não. mais. Não, tem que jogar bola. Mas tem gente falando aí que a LDU é muito fraquinha. Não é. Não mais fraca, é. mas não também. também, não tá ganho, então não precisa ir. Então traz de volta, jogar. manda o avião de volta. Tem que aí. jogar. A gente não pode ser hipócrita Tem que jogar, pô. de falar que o Palmeiras não é favorito. Não, o favorito Claro, é. é isso que eu falei. Eu só falei isso. Eu não falei que já ganhou, eu falei que é favorito. Quando você fala que o time é favorito, é porque ele tem que se provar depois do campo óbvio, isso. com o elogio que ele merece. Claro. Que é o Palmeiras agora. A LDU não é um bicho-papão. Claro. Aliás, a LDU passou na incompetência do Botafogo É isso mesmo. de ter vencido em casa só por 1-0. Quando ele abriu o jogo, sabe, com um gol rápido e depois, 90 minutos ficou segurando lá o Foi no 1-0 só. comecinho. A escalação completamente equivocada no Ancelotti lá no jogo de volta, que matou o time. O São Paulo teve 3 chances pra ganhar o jogo. Lá. Antes de empatar, de virar. E tomou 2 gols com presente da defesa. Exatamente. Pegou de bandeja, O senhor Arboleda. deu de... A LDU está classificada Graças por causa ao do senhor Arboleda. O senhor Arboleda deveria ter uma placa nessa LDU do Thiago Nunes. Você sabe o que é a LDU na semifinal da Libertadores desse ano? A LDU na semifinal da Libertadores desse ano é igual o Wilton Pereira Sampaio na FIFA. É o elefante que subiu no poste. E ninguém sabe. E ninguém sabe como é que o elefante foi para lá. Aí você olha, nossa, como é que o Wilton Sampaio já apitou Copa do Mundo e é da FIFA há tanto tempo? Como é que a LDU tá na semifinal da... É o elefante sobre o poste. Não, e acontece porque a gente já viu semifinal de Libertadores com o Nacional do Paraguai, São Lourenço, Bolívar, que foi em 2014. Então acontece desses times menores chegarem a uma fase mais aguda de uma competição. Pode acontecer. O Once Caldas já foi campeão, o Deportivo Cali fez final com o Palmeiras.